Meus irmãos, quero saudar todos com a graça e a paz. Amém. Vamos abrir a carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo. Como os irmãos sabem, estamos estudando uma série de estudo na carta de Paulo aos Romanos. Se eu não estiver enganado, já trouxemos aqui 6 mensagens somente num capítulo. Dessa feita vai ser o verso 28 ao 31, que continua Deus respondendo aos homens pelas suas desobediências. E falamos que do verso 24 ao verso 31, o Senhor nos dá a resposta como a retribuição de Deus aos homens pelas suas desobediências. Então, irmãos, agora vamos falar de uma mente reprovável. Entre o verso 28 ao 31, a palavra do Senhor nos diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com o nosso Deus? Ah, Senhor, aqui estamos mais uma vez, trazendo, ó Deus, a Tua palavra, que o Senhor, em Sua misericórdia, ó Deus, possa abrir a nossa mente nessa manhã, entender tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e também o que agrada ao Senhor. Então fala conosco, Deus, nesse momento, nessa reflexão, nesse sermão, nessa mensagem da Tua parte, Pai. Fala conosco, rogamos a Ti, em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo traz uma lista de 21 pecados que marcaram o mundo da sua época. O mundo do tempo do Império Romano, mas a cultura era grega, e a combinação dessas culturas com suas ideologias e filosofias e religiões idólatras levou o que nós chamamos de paganismo, ou seja, uma cultura que se vangloriava no homem e no poder militar, que marcada por uma corrupção, irmãos, de costume a mais objeta imoralidade naquela época. Agora, olhando para os dias de hoje, percebemos, irmãos, que esse pecado, ou esses pecados, continuam, que essa lista aqui mencionada, lida, continua. Observe o verso 28, irmãos. Quando o apóstolo escrevendo, ele diz: por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Aqui fala de uma mente reprovada,
Uma mente reprovada, irmãos, encontra-se, portanto, abandonada, rejeitada por Deus, tornando-se incapaz de qualquer atividade digna de aprovação ou estima da parte do nosso Deus. Esse tipo de avaliação, irmãos, certamente não vai encontrar na mídia. Você não vai ver e ouvir na mídia falando de pecado, nos meios de intermediário, de expressão, capaz de transmitir mensagem. Como, por exemplo, você não vai ouvir isso na rádio, ouvir isso e ouvir na televisão, ou no cinema, ou na imprensa, ou nos meios eletrônicos. Você não vai ver ali falando do pecado, dizendo que isso é errado. É o contrário. Você vai ouvir bem diferente. Você não vai encontrar nos fazedores de opinião, nos artistas, nos políticos. Meus irmãos, boa parte das pessoas na sociedade discordaria de que algumas dessas atitudes, aqui listrada entre o 29 ao 31, elas são pecados, ou mesmo errado. Se porventura, se for errado, o resultado é da pobreza. É por causa da pobreza. É porque as pessoas não têm acesso à educação, e que desde cedo eles têm que lutar. Eles lutam a usar todo tipo de meios para sobreviver, e um desses meios é o pecado. E o resumo, eles começaram a praticar, como diz o apóstolo, essas coisas inconvenientes. Irmãos, Matthew Henry é um puritano, um pastor reformado. Ele lá no seu comentário, é um desses comentários que eu leio, e o que eu trago informação aqui, ele fala que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ensina neste texto que a cegueira do entendimento deles foi causado pela aversão obstinada de suas vontades e afeições. O que causou isso? O homem, ele busca fazer as suas vontades, encher o seu ego. Eles não conheceriam e nem faria nada senão o que lhe agradasse. É o que o ser humano busca. Irmãos, essa é bem a atitude dos corações carnais, como agradar a si mesmo. Queremos agradar a nós mesmos, porque agradar o Criador e sustentador contraria e contradiz os seus desejos, e eles não gostam disso. Vamos dar um exemplo atual. Nesse momento, eu creio que em Salvador está quebrando todos os mandamentos, ou essa lista mencionada aqui, muitos deles estão praticando nesse momento e nesses dias, porque vão tomar a direção de lá. Os que estão lá envolvidos buscam agradar a si mesmo, não a Deus, porque de lá, irmãos, o resultado de lá vai sair prostituição, traição, toda quebra dos mandamentos. Eles vão quebrar o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento. Hoje é o dia do Senhor, eles quebram o quarto mandamento. Eles vão quebrar os mandamentos. Voltando para o texto, irmãos, observe aí, esse verso 28. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, escreveu um catálogo de pecados para mostrar a verdadeira situação do mundo pagão, e também porque ele precisava de pregar o evangelho na Espanha. Ele toma a direção de Roma,
para pedir auxílio. Esse era o pensamento do apóstolo quando escreve essa carta. Mas o Senhor mudou o quadro, ficou somente no escrito. E ele escrevia esses irmãos para tomar a direção da Espanha, que estava dominada por essa mentalidade. Irmãos, observe o verso 18, que já falamos aqui. Vimos a situação de condenação e miséria em que o mundo pagão se encontrava. O verso 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Esse deter a verdade é reprimir a verdade. Eles mudaram a verdade em mentira. A verdade, para eles mudaram, cobriram com mentira. Já falamos sobre isso aqui. Então, esse verso 28, irmãos, aqui o apóstolo fala de uma mente reprovável. O que significa uma mente reprovável, irmãos? Significa uma mente que perdeu a capacidade de discernir o certo do errado. E também não percebe aquilo, o que pratica listrado aqui no verso 29 e 31, que vão trazer grandes consequências. Aqueles que se alimentam dessa lista de pecado aqui. Então, o apóstolo Paulo diz que é uma mente reprovável. Quer dizer, é a atitude da pessoa que não consegue mais indignar com o erro. Para ele, quer que tem isso? Falamos na pregação passada do lesbianismo, dos sodomitas. Falamos sobre isso. Mas quer que tem, irmãos? Foi uma opção dele. Ele escolheu. Essa é uma pessoa, irmãos, que consegue conviver com todo esse catálogo aqui, sem sentir nenhum remorso, sem sentir nenhum arrependimento. Uma mente reprovável, irmãos, é uma espécie de um sociopata espiritual. Irmãos, sociopatia é alguém que não tem e é incapaz de ter sentimento por outras pessoas. Então, ele não tem sentimento por nada, principalmente com Deus. São sociopata espiritual. Ele não tem compromisso, não há respeito por ninguém. E muitos se encontram nessa prática. Essas pessoas, irmãos, é incapaz de avaliar o juízo, o castigo que estão reservados para aqueles que praticam esse tipo de coisa. O Senhor está ali reservado, a ira do Senhor. E quando uma pessoa está entregue a uma disposição mental reprovável, irmãos, escute, ela não aceita a correção. Essa pessoa não aceita crítica, não percebe que está errada. Essas pessoas não aceitam conselho, não aceitam orientação, elas não percebem que precisa de mudança. Você chama para conversar, ouve, é como não ouviu nada. Ou muitas vezes, quando está falando com você, dá as costas, ou puxa outro tipo de assunto. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, irmãos, ele diz em sua carta, aqueles homens, a carta que chegou a Roma, e também chegou à França, e em tantos outros lugares, como chegou a Ipirá, essa carta que estamos lendo aqui. O Senhor, usando esse homem, disse: essa é uma mente reprovada. Reprovada por quem? Reprovada por mim, o próprio Deus falando. Reprovada por Deus. Essa é uma mente, irmãos, essa é a mentalidade moderna dos dias de hoje. Não somente os jovens, mas também os adultos não aceitam conselho, não aceitam orientação.
Como já falamos muitas vezes, tem gente que quando você vai falar, meu irmão, eu não mudo. Você não muda, meu irmão. Você conhecendo, você professa a fé, ser um membro batizado, representante da igreja do Senhor, você diz que não muda. Eu não mudo. Meus irmãos, não tem outra palavra se não for uma mente reprovada. Tem muita gente, membro das igrejas, mas com a mente reprovada. Uma mente que não aceita conselho. Uma mente que vai morrer e dizer, a minha vontade é essa, o meu pensamento é esse, eu vou viver com... Não, aqui é o lugar de se humilhar, reconhecer que você não é nada e o Senhor é tudo. Aqui é o lugar de você reconhecer as suas fraquezas, aqui é o hospital espiritual. Dizer, meu irmão, eu sou fraco, eu preciso do Senhor, eu careço da sua graça. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrir na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 17 e 18, já falamos aqui no passado, o apóstolo Paulo descreve aqui como um senso de uma disposição mental reprovável, ou seja, reprovada por Deus, irmãos, porque não consegue enxergar a verdade. E Paulo, mesmo apóstolo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 17 e 18, ele diz, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Os gentios, irmãos, é aqueles que é fora do pacto, os que eram fora da aliança, os que não tinham envolvimento na adoração verdadeira, que não tinham compromisso do dia do Senhor. O apóstolo diz que esses são um povo reprovado. Por quê? Observe, depois que andam os gentios, ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem vive na vaidade ou anda na vaidade dos seus próprios pensamentos, tem uma mente reprovada por Deus. E continua, obscurecido de entendimento, alheio, irmãos, é indiferente à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, na dureza do seu coração. Eles adoram o seu coração, eles adoram a mente deles, eles são adoradores de si mesmo, da sua opinião, do seu jeito de viver. E o apóstolo chama essa situação de uma mente reprovada. Meus irmãos, se formos aqui sinceros e honestos, esses 21 pecados listados aqui, descreve o que nós somos no íntimo. É por isso que precisamos exercitar a nossa fé em Cristo. É por isso que precisamos santificar as nossas vidas. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, lá está escrito, o próprio Jesus, ele fala, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Meus irmãos, negar significa santificar a sua vida. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, e tome a sua cruz. É compromisso. É um compromisso, é doloroso tomar a cruz, mas é um compromisso. E siga-me, dia após dias. Você quer seguir a Cristo? Você tem que negar a si mesmo. Você não pode adorar o seu ego, a sua vontade, o seu desejo. Meu irmão, essa forma de pensar, o que eu acho, tem que ser sepultado. Tem que sepultar esse acho. Aquele que quer seguir a Cristo, ele tem que viver diferente. Meus irmãos,
Deus criou o homem perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Deus criou a sua imagem e semelhança. O Senhor fez isso. Mas o que aconteceu? Nós chegamos nesse estado descrito aqui, listado. O que é que aconteceu com o ser humano que vive agora desta forma? Observe, irmão, o verso 28. Passe os seus olhos aí. Aqui, o apóstolo Paulo menciona, irmãos, duas causas para essa condição de o homem se afastar do Senhor. Primeira causa, irmãos, verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Eles desprezaram, não aceitaram. Observe o verso 21, irmãos, que já explicamos nas pregações anteriores. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Meus irmãos, eles tinham conhecimento de Deus. Eles não eram ignorantes. Que é falta de conhecimento? Não. Repetindo o verso 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes fizeram o quê? Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Fechou o coração, a mente, para não saber. É como muita gente, quando a gente está pregando, tu não me fala mais nada não, que eu não quero ouvir a verdade não. Não sei se você já pregou alguém diz, não, tu para por aí, eu não quero ouvir mais a verdade não, não vou nem dormir hoje, deixa, eu vou tomar logo uma ali para esquecer isso que tu me falou, e toma direção. Não quer ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, isso é uma mente reprovável. É isso que o apóstolo fala, irmãos. Então, por haverem, observe o verso 28, desprezado. Meus irmãos, essa palavra desprezado aqui significa não aprovar. Literalmente, não aprovar o Deus no seu conhecimento. Do tipo assim, eles pensaram, eu vou pensar, deixa eu ver. Não, eu não quero Deus na minha vida. Eu não quero Deus. Eu não quero ter esse compromisso. Então, por haver desprezado, a consequência é perder o norte, é perder a direção. É como você está numa viagem, eu estou exercitando muito o GPS, para eu aprender a usar o GPS. Então, você chega numa cruzilhada, e o sinal do GPS desaparece. Você fica perdido. É como esse que se encontra com a mente reprovada. Estão perdidos, não sabem para onde vão. A segunda razão, irmãos, que o apóstolo Paulo dá aqui para essa mentalidade reprovável, é que o próprio Deus os entrega a si mesmo. Observe no texto 28, entrega suas vontades. Então, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O Senhor entrega. Volta lá com um salmo que eu repito sempre aqui, o Salmo 81, verso 12. Abra aí. E quem não marcou da outra vez, marque. Salmo 81, 12. Então, irmãos, essa entrega, o Senhor entrega a eles mesmos, as suas vontades. O Salmo 81, verso 12, ele diz, assim deixei-o andar
na teimosia do seu coração. Olha o que ele diz: siga o seu próprio coração, siga os seus próprios conselhos. Você está entendendo, meus irmãos? Meus irmãos, eles adoram os seus corações, o seu coração, eles adoram o próprio conselho. Então, o Senhor está dizendo, então, siga seu próprio coração. Observe o verso 24, irmãos, e o 26. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, que aí cita o lesbianismo e o homossexualismo. Mulheres deitando com mulheres e homens com homens. É o que está citado aí nas Escrituras. Como algumas doenças, irmãos, a mente reprovável é como muitas doenças, e principalmente como o Alzheimer. Há um esquecimento. O Alzheimer é uma doença progressiva, irmãos, que destrói a memórias e outras funções mentais importantes do ser humano. Então, muita gente também está com essa Alzheimer espiritual. Esquece da lei de Deus. Esquece do conselho do Senhor. Esquece quando Deus usa pai e mãe para orientar os filhos, e os filhos desprezam. Ah, mãe, ah, pai, e sai. Até mesmo quando chega a certa idade. Filho, irmãos, não é somente quando tem 10 anos, ou até 17 anos. Filhos, não importa a idade, ele é filho. Os pais estão preocupados, ele está lá casado com muitos filhos, até mais do que os pais, mas o pai está preocupado com esse filho. Como é que ele está andando? Para trazer uma palavra, um conselho, irmãos. Agora, irmãos, aplicado no espiritual, transferido aqui para o mundo espiritual, uma mente, irmãos, uma mente acometida de distúrbios, que temos visto muito, causada pelo pecado, é o que, portanto, não consegue entender o próprio estado diante de Deus. Aplicando aqui, irmãos, entendamos que essa é uma entrega, essa entrega é punitiva. Quando Deus entrega o homem a si mesmo, ao seu coração, como ele diz no Salmo 81, verso 12, deixei-o andar na teimosia do vosso coração. Siga os seus corações, siga os seus conselhos. Isso é uma punição de Deus. A ira pertence ao Senhor, a punição pertence a Deus. Para o desobediente, como diz as Escrituras, irmãos, o salário do pecado é a morte. Então, a paga do pecado é a morte. Então, irmãos, o verso 28, observe mais uma vez, aqui Deus está dando o castigo aqui na proporção justa. Deus não está lendo ir além ou menos, na proporção justa. Aqui diz aqui, vocês me reprovaram, em outras palavras, então eu vou entregar vocês a mente de vocês. Eu vou entregar a vocês mesmos, a mente reprovada. Observe aí, irmãos, entre o 29 ao 31. Agora vamos ver aqui o resultado, então, dessa mente reprovada. Vamos ver aqui, e aqui há 21 citação de pecados que desagrada ao Senhor. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo expõe uma lista de 21 atitudes de uma mente reprovada. Observe, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade,
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Essa é a lista aqui a qual Deus entregou à humanidade por conta, irmãos, da reprovação que a humanidade fez do conhecimento de Deus. Mesmo conhecendo a Deus, eles não quiseram. Então, em primeiro lugar aqui, irmãos, essa lista não é exaustiva. Não é somente isso aqui que desagrada a Deus. Aqui somente é uma amostra de tantas coisas que desagradam o Senhor. Aqui ela não fala da homossexualidade, porque já explicamos no verso 26 e 27. Mas eu quero convidar vocês para ver mais uma lista. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21. Lá fala da obra da carne. Observe aí essa lista da obra da carne. Entre o verso 19 e 21, quando ele diz, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, essa é mais uma lista, irmãos. Então, em segundo lugar, essa lista aqui representa a quebra de todos os mandamentos. Vamos trazer em nossa memória os mandamentos? Todo domingo aqui citamos mandamentos, lemos pela manhã e à noite. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, o Senhor falando. Então, eles quebram isso também. Segundo mandamento, qual o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, e nem darás culto a elas. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, encerrando a primeira tábua da lei: guarda o dia de sábado para santificar. Irmãos, esses 4 mandamentos que se referem à primeira tábua da lei, ele resumindo amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o resumo. E quais são? Observe agora entre o 29 e o 31 que eu vou citar. No verso 30 fala do insolente. Observe o verso 30. Insolente, que se refere a alguém que não respeita regras, irmãos. A palavra insolente significa isso. Eles não respeitam regras. Então, não respeitam os mandamentos. Uma mente reprovada não aceita orientação e nem regras. Eles não seguem. No verso 30 ainda fala dos soberbos. O que são os soberbos? São os arrogantes, os orgulhosos, são os soberbos. No mesmo verso 30 fala dos presunçosos. Quem são eles? É alguém que se considera superior aos demais. Ele é presunçoso. No verso 31, pode observar que fala dos insensatos, os que não possuem o bom senso, quer dizer, ele é o contrário à razão. Ele é imprudente, ele vive na imprudência. Então, tudo isso aqui, irmãos, é afrontar a Deus. E principalmente, está no verso 30, aborrecidos de Deus. Esse pecado, você já parou para observar? Aborrecido de Deus, o que significa aborrecido de Deus?
significa, irmãos, abominar, detestar o conselho do Senhor. Tem gente que tem um pavor quando você vem trazer um conselho. Ô fulano, me permita, eu quero te dar um conselho. Não preciso de conselho. Se fosse bom, eu vendia. Ninguém dava. E isso é o pensamento mundano. Essa é uma resposta mundana, secular, de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Para os crentes em Cristo Jesus, eles têm que buscar o bom conselho, as boas orientações. E encontramos na palavra. Quem estuda a palavra, quando você conversa, ele vai trazer uma orientação bíblica para a sua vida. Ele não vai trazer um conselho secular, mas bíblico, palavra de Deus para a sua vida. Então, irmãos, aborrecidos de Deus, tem gente que não aceita conselho, e o mais triste, quando isso é aplicado na família, dentro de casa, quando você chama e não aceita, que lá fora se fala de ovelha rebelde, que ela não aceita orientação. Principalmente muitos, quando não chega na maturidade. A segunda tábua, irmãos, são os últimos 6 mandamentos do Senhor, e ele resumido: amar o próximo como a si mesmo. O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra. Quando, irmão, no verso 30, observe, fala desobediente aos pais, está quebrando esse mandamento. Não estão honrando o seu pai e sua mãe. Quando no verso 31 fala sem afeição natural, já está dizendo natural. Ele não tem afeição a pai nem a mãe. Ele quebra esse 5º mandamento. Não há uma honra. Ele é sem afeição natural. O 6º mandamento: não matarás. No verso 29, irmãos, a gente vai ver injustiça, a maldade, a malignidade, que age de maneira perversa. Vamos ver também homicídio, matando, tirando a vida. O 7º mandamento, já mencionamos já no verso 26, 27, que não adulterarás, onde é aplicado a imoralidade. O 8º mandamento: não furtarás. Então, se você observar no verso 31, usa essa palavra pérfido. O que significa essa palavra pérfido, irmãos? É uma pessoa desleal. Então ele está quebrando o 8º mandamento, ele está furtando. Isso é um furto, ser desleal. Você dá uma palavra e você não é leal com sua palavra. Você me roubou, me furtou. Você tomou aquilo que não é seu. Então, desleal. Essa palavra pérfido significa enganador, traiçoeiro. O 9º mandamento, irmãos: não dirás falso testemunho. Está lá entre o 29 e o 30, a malícia, a contenda, caluniadores, difamadores, inventores de males. Isso é a quebra do 9º mandamento. Isso quer dizer, irmãos, as leituras feitas no domingo pela manhã e à noite, há um objetivo: para você não infringir a lei, para você não quebrar a lei. Tudo isso é para te orientar, viver como cidadão dos céus, aqui neste mundo, aqui nessa terra. É como diz lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, todas as escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitados para todas boas obras.
Essa é a finalidade da lei, das Escrituras, dos ensinos bíblicos, da palavra do Senhor. E o 10º mandamento, irmãos, não cobiçarás. Está lá no verso 29, possuídos de invejas. Quando você tem inveja, cuidado, para você não ter inveja até do seu irmão, na igreja, porque ele está crescendo, porque ele busca ser fiel ao Senhor, e o Senhor honra quem tem honra. Deus jamais vai honrar um que não tem honra, Ele honra quem tem honra. Se você desenvolveu a sua fé, está lá na parábola, Ele te dá mais uma porção, Ele te dá mais um talento. Era 2, tu vai receber agora 4. Era 5, tu vai ter 10. Tome mais 5. Ele honra. Pode ter certeza disso, irmãos. John Moore, irmãos, um reformador, um pastor, teólogo, também pesquiso nesse comentário de John Moore, a carta aos Romanos. Ele comentando esse texto, ele diz assim: essa é a situação da sociedade também hoje, aplicando tudo isso. A extensão da depravação torna-se evidente desde a cláusula inicial. Observe, a cláusula inicial está lá no verso 29. Bata o olho aí na sua Bíblia. Quando fala cheios de toda injustiça. Irmãos, injustiça é um termo genérico, é um termo coletivo, geral, é um termo global, sugerindo que esta é a espécie da qual os demais hábitos pecaminosos são especificações. Então, vem tudo da injustiça. Quer dizer, é um quadro de extrema degeneração, irmãos. É um decaimento, é uma alteração para o pior. Então, tudo vem da injustiça. Entendamos, irmãos, os que não praticam o que foi elucidado aqui entre o verso 29 ao 31, aqueles que não praticam isso, é tão somente pela misericórdia de Deus. Está vendo essa lista? Você não pratica não? Nada disso na lista? Então, irmãos, é pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que há pessoas boas e honestas, que elas não são crentes, mas elas tratam bem a sua família. O que compra, eles pagam, são honestos. Você olha para aquela pessoa, aquele sujeito é quase crente. Que homem de proceder. Sabe o que é aquilo? É a providência de Deus, é a misericórdia de Deus sobre aquela vida. Entenda, irmãos, ao Senhor a fé geral, o Senhor envia as bênçãos gerais, o Senhor manda chuva e sol, manda para o justo e o injusto. Isso é a bondade de Deus, essa é a fé geral que o Senhor dá. Então, tudo isso é pela misericórdia de Deus. Então, isso significa, se não fosse o controle de Deus, faríamos tudo isso que está listado aqui. Se não fosse Deus em nossas vidas, pode ter certeza, vivíamos na prática destes pecados. Se você não vive, é tão somente pelas misericórdias de Deus, irmãos. É isso que devemos entender. Então, por causa da providência, da autoridade das leis cravadas em nossos corações e a influência do cristianismo, as pessoas não são tão ruins. Imagina sem o cristianismo mais nesse mundo, está tudo destruído. Sem o poder de Deus agindo aqui, usando os seus instrumentos, o mundo é destruído. Aqui, irmãos, é somente uma amostra que a humanidade sem Deus pode fazer.
Então, meus irmãos, diante de Deus, somente uma coisa que pode reverter esse quadro, e que o apóstolo Paulo já tinha anunciado. Observe o verso 16. Somente o poder de Deus, irmãos, como diz o verso 16, pois o apóstolo Paulo chega escrevendo e diz: não me envergonho do evangelho, verso 16, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus, irmãos. Então somente o poder do Senhor. Não me envergonho do evangelho, ele pregando, porque é o poder de Deus que transforma a vida. Poder, esse poder que não é chamado poder à toa, irmãos. Não, é porque nada menos do que o poder sobrenatural de Deus para reverter essa situação. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, depois que Pedro traz aquele sermão, alguém pergunta: e agora? O que vamos fazer? No verso 19, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, é necessário um arrependimento. Na vida de um cristão, aqueles que querem seguir a Cristo, é necessário o arrependimento. Arrependei-vos, agora o segundo passo, convertei-vos. Você tem que mudar de vida, e acontecendo isso, você vai alcançar misericórdia. É necessário esses dois passos. Se arrependa dos seus pecados. Se você praticava essa lista, se arrependa hoje. E o segundo passo, se converta, mude de vida, torne agora um cristão, um seguidor de Cristo. Aí sim, as misericórdias de Deus vai te alcançar. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Vai ser cancelado pelo sangue do Cordeiro, esse sangue que nos lava. Então, irmãos, entendamos essas coisas, e sem Deus nada podemos fazer, pode ter certeza disso. Meus irmãos, então, por conta de Cristo, irmãos, na cruz, o sacrifício vicário, também conhecido como sacrifício expiatório, o sacrifício substituto no lugar do pecador, no lugar daquele cordeiro que ia ser nós, que ia morrermos, como antigamente, lá antes, apontando para Cristo, era necessário morrer um cordeiro, mas esse cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito, para morrer pelos pecados, e eram mortos, era necessário derramar sangue. Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por nós. E ali houve o derramamento de sangue, irmãos. Ele foi o substituto, morrendo pelo homem ali na cruz. Ali Deus, irmãos, nos perdoa e nos justifica. Deus retira a sua ira sobre nós. Deus nos dá aqui uma mente de Cristo. Ele clareia e renova o nosso entendimento, nos dá uma nova vida, e o entendimento para perceber e fazer a diferença do certo e do errado. As Escrituras dizem que o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Foi através de Cristo. Então, isso quer dizer o quê? O que é que o apóstolo Paulo, no verso 16, está falando? Somente Cristo, somente o poder do Evangelho em Cristo pode mudar a tua vida, pode dar certeza da salvação, e mais ninguém. Irmãos, concluindo aqui, essa palavra, esse sermão, a pergunta que se impõe a nós é: qual é o estado hoje? Qual é o seu estado hoje?
como você está diante de Deus. Passe um tempinho pensando. Observe aquela lista de pecado. Lembre lá de Gálatas, a obra da carne. E tantas outras listas que vamos mencionar quando elucidarmos o verso 32, que vai ser o último versículo desse capítulo. Somente um versículo, mas vai estender 1 hora de pregação, porque tem muita coisa para se falar em somente um versículo. Tudo isso, o Senhor nos ajudando a entender, irmãos. Você está entendendo que esse mundo, ou você está conformado com esse mundo? Vivendo na prática costumeira do pecado, listado aqui, entre o verso 29 e 31. De que forma você espera ser perdoado por Deus, e aceito por Deus, e se livrar da ira vindoura? Você já pensou nisso? Agora, irmãos, se você ouviu tudo isso, e não há nenhum constrangimento, você ouviu toda essa pregação, essa lista foi explicada aqui, e não há nenhum constrangimento, talvez seja a primeira indicação de que você está entregue a uma mentalidade reprovada, porque você não consegue entender nada que ouviu. Se você não está entendendo nada que ouviu desde o início, eu quero pedir a você que ore por sua vida mesmo. Se nada que você ouviu aqui te incomoda, pense um pouco na sua vida. Para encerrar, eu quero convidar vocês para 2 textos importantes. Primeira, o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, tão conhecido, o verso 14 em diante. Mas eu vou ler o verso 14. Segundo livro das Crônicas. Eu quero dizer a você, se você considera que é de Deus, é para você agora. 7,14, que diz assim, 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, olha, e se converter dos seus maus caminhos, essa lista citada aqui é os maus caminhos. Se você se converter, quer dizer, se você mudar, você não praticar mais esses pecados listrados aqui, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque quem pratica aquela lista, irmãos, pode ter certeza, não só você, mas sua família anda doente. Ele diz que vai sarar, ele vai curar. Lá em Jeremias, no capítulo 29, do verso 7 ao 13, a palavra nos diz assim: procurai a paz da cidade, onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Isso é aplicado também na família. Se você vive na prática aquele pecado, sua família vai sofrer. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 8: o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós,
nem os vossos adivinhos, e nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos. Não o desejo do Senhor, não a vontade do Senhor, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu os enviei, diz o Senhor. Verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Verso 11, irmãos, escute, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só o 14, só a primeira parte. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Se você deixar de praticar essa lista, Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua vida de uma forma que você vai ficar assombrado com você mesmo. Dizer, não sou mais aquele. Eu sou uma nova criatura. E que Deus nos ajude, irmãos. E que Deus nos fortaleça. E que isso seja de influência na tua casa. Viver uma vida diferente. Ainda que o dos seus ainda não foi despertado. Vive ainda com a mente reprovada. O Senhor diz que a tua fé, o teu viver vai edificar a tua casa. Que Deus nos dê força. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos adorar o Senhor?